Gênesis capítulo 37, a partir do verso 19 e o verso também 20. Eu quero conversar com vocês a respeito do processo dos sonhos. Todo sonho, e o sonho que eu estou me referindo e que vou me referir durante toda essa mensagem, que vou citar durante essa mensagem, é aquele sonho que é fruto de algo colocado pelo próprio Deus. Não é um sonho que vem como presunção, como desejo de provar para alguém, como algo que temos intencional no nosso coração de uma realização para provar algo para alguém. Mas eu estou falando de um sonho, de algo que é colocado, depositado pelo próprio Espírito. Antes de ler aqui Gênesis 37, em Joel capítulo 2, verso 28, havia uma promessa: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então, o derramamento do Espírito Santo na vida de uma pessoa, se é um jovem, ele passa a ter visão, ele enxerga o futuro, ele não pensa no agora, ele não é movido, guiado pelas suas vontades e pelos seus prazeres, ele é guiado por uma visão, por um lugar onde ele quer chegar. E para os velhos, independente da idade, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é cheia do Espírito Santo, ela continua tendo sonhos, porque geralmente uma pessoa já com uma idade muito avançada, ela diz: eu não tenho mais sonho algum na minha vida. Pelo contrário, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ainda que numa idade muito avançada, ele continua sonhando. Ontem eu estava conversando com um senhor que lidera um curso de Homem ao Máximo na sua igreja, lá de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele tem 79 anos. E ele disse assim: eu sei que o meu tempo já está se findando, mas eu estou deixando legado, eu estou marcando homens, eu estou tocando homens, e eu estou mantendo, eu estou passando bastão para vários homens, que quando eu partir a mensagem ela vai continuar. Porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, enquanto ele está respirando, ele está sonhando. Porque ele não vive para ele mesmo. Não é um fruto do egoísmo, mas é um fruto de um propósito maior, de um propósito de Deus. Então, eu vou me referir durante essa mensagem a um sonho que veio do coração de Deus. Então você precisa buscar a Deus, eu e você precisamos buscar a Ele, para trocarmos os nossos sonhos pelo sonho de Deus, porque o sonho dele, apesar de ser desafiador para nós, mas ele é muito maior e muito melhor do que os nossos sonhos. E aqui em Gênesis 37, a partir do verso 19, o texto diz assim: os irmãos de José falando da seguinte forma: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. O texto lido aqui, na verdade, uma frase lida aqui, que é tirada de todo um contexto, está se referindo àquele momento em que os irmãos de José vão capturá-lo, vão jogá-lo em um poço, e eles fazem isso com o único objetivo de testar os sonhos que José havia dito a ele. Todos nós conhecemos a história de José, o José o sonhador. Alguns conhecem o José do Egito, embora ele nunca foi do Egito, ele morou no Egito, mas até próximo da sua morte ele diz: olha, quando o meu povo voltar para Canaã, for para a terra prometida, eu quero que vocês levem os meus ossos, porque eu não sou do Egito, não sou desse lugar, eu estou aqui, posso morrer aqui, mas eu não sou desse lugar. É algo muito profético que se refere a nós também. Nós, embora tenhamos uma nação, somos patriotas, amamos
o lugar onde nós nascemos e devemos orar por ele, mas nós entendemos que a nossa pátria, ela é celestial. Aqui é apenas uma passagem, aqui é apenas alguns anos, comparado com toda uma eternidade. No abrir e fechar de olhos, de forma muito rápida, ele virá para buscar a sua igreja e estaremos eternamente com ele. Essa é a nossa expectativa como filhos de Deus. No entanto, José, ele teve alguns sonhos, foi perseguido por conta dos seus sonhos. Durante um período de um pouco mais de 13 anos, ele foi amassado, esmagado, passou provações, tentações, altos e baixos, dores intensas, dores agudas na alma, no seu corpo, no seu físico. Viveu de uma forma muito injustiçado, mas José era um homem que tinha temor a Deus, ele respeitava a Deus. Na frente de pessoas ou de forma isolada, José sempre colocou o Senhor em primeiro lugar. E nós sabemos que José ele se tornou o governador lá no Egito, ficando abaixo apenas de Faraó, e depois ele pôde sustentar toda a sua família, trazer a sua família para uma cidade chamada Gósen, que fazia parte ali do Egito, trouxe a sua família para ser guardada, cuidada por ele, porque ele era muito próspero naquela época, pela posição que Deus o colocou, e a sua família então, durante muitos anos, aliás, muitas décadas, centenas de anos, eles permaneceram ali no Egito, depois foram escravizados, aí Moisés vai tirar aquele povo. Mas, na época de José, José teve condições de cuidar da sua família. E José, embora o seu pai Jacó teve muitas deficiências na sua paternidade, como quis fazer uma roupa diferenciada para ele em relação aos seus irmãos, talvez eu particularmente entendo que de repente o Jacó, ele não soube lidar, mas ele conseguiu enxergar que José tinha um chamado profético, que José, ele era diferente, e ele não sabendo lidar com tudo isso, dá uma roupa diferente para José, e José ele tem pelo menos 2 sonhos, que foram sonhos colocados e dados por Deus, preste muita atenção nisso. O primeiro sonho, ele sonha, e ele vê alguns feixes, 11 feixes se curvando diante dele, se referindo aos seus irmãos. Depois ele tem um segundo sonho, que ele vê o sol, a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Tanto é, quando ele conta esse sonho, a Bíblia diz que o seu pai disse: você está querendo dizer que eu e a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Talvez José não tinha maturidade ainda, porque ele era um jovem, ele era um adolescente naquela ocasião. Talvez ele não teve a visualização de que o sonho que Deus estava dando a ele era um sonho para ele cuidar da família. Não sei quais foram as palavras ali nas suas minúcias que ele utilizou, mas na verdade os seus irmãos o odiavam, passou a odiar cada vez mais e a persegui-lo, não por quem ele era, mas por aquilo que ele carregava. Ele carregava um sonho de Deus, algo que Deus deu a ele. Então, quando você carrega algo da parte de Deus, você será perseguido, você passará por algumas provas, por algumas situações, e não tem a ver pelo fato de você ser um filho predileto, porque Deus não tem filhos prediletos, não é porque você é especial, não é porque você tem algo diferente, você passa por várias situações, várias circunstâncias, porque você carrega algo de Deus na sua vida, e a perseguição é por aquilo que você carrega. A Bíblia fala sobre a parábola do semeador, que por causa da palavra, alguns foram perseguidos, e por causa da perseguição, eles abandonaram a palavra, e a perseguição foi por causa da palavra. Receberam a palavra com alegria, começaram a caminhar com Deus, começaram então a serem perseguidos por causa da palavra, e eles retrocederam. Então Satanás move perseguição, afrontas, injustiças, tentações, para que você retroceda, para que você caia no campo do desânimo, da desesperança, para que você caia naquela prostração, a ponto de você abrir mão de tudo aquilo que Deus colocou, tudo aquilo que Deus falou ao seu coração. Então, já na questão de introdução, eu quero incentivar você, eu quero motivar você a orar e a buscar em Deus qual é o plano, qual é o propósito de Deus para a sua vida.
Amém? Se você buscar a Ele, o Espírito Santo vem sobre você e Ele enche você dos sonhos de Deus, porque você não pode pensar de forma individual, de forma egoísta. Não, eu vou crescer, eu vou viver, eu vou liderar, eu vou fazer muitas coisas pensando em mim. Só de pensar dessa forma revela imaturidade, ou que talvez você ainda não compreendeu o plano completo de Deus, ou, na verdade, revela que você pode estar na contramão, ou que você não está no tempo ainda de viver o que Deus tem para a sua vida. Quando você recebe algo da parte de Deus, aquele algo ele serve como uma bússola no seu coração, para nortear você, para guiar você, e mesmo em face às mais terríveis lutas, você carrega aquela palavra que Deus lhe deu, você vai enfrentar lutas, mas você vai continuar caminhando até que aquela palavra se tornasse uma realidade. Quando em 2018 Deus me deu uma palavra para organizarmos uma igreja aqui, Ele me deu simplesmente uma palavra, Atos 19, passa a Macedônia, lá vai ter pessoas que vão pedir ajuda, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu tinha apenas uma palavra, não tinha condições econômicas, não tinha vontade também, não tinha perspectiva. A única coisa que eu carregava, estava comentando isso com o irmão ontem, a única coisa que eu tinha com matéria-prima era medo. O medo de não dar certo, o medo de dar errado, o medo do que as pessoas vão pensar, do que vão falar, do que vai acontecer, porque era um campo novo. Eu já havia iniciado outras igrejas, já havia pastoreado 6 ou 7 igrejas, em Limeira, São Paulo, Guarulhos, aqui mesmo em Campo Grande, outras 3. Mas iniciar algo em um lugar, começando exatamente do zero, nunca tinha iniciado, era algo que eu fugia há muitos anos, mas logo no início da minha fé, Deus havia me dado uma palavra, e eu fugi de tantas maneiras, mas quando Deus havia me dado aquela palavra, eu lembro que eu orava, no início eu falava, Senhor, me dá pelo menos 30 pessoas, me dá 40 pessoas, irmãos, era o que eu imaginava no início. Hoje nós somos quase 400, vamos completar 6 anos agora em abril, mas a grande realidade tinha uma palavra, mas quando Deus trouxe a palavra, eu não estava vendo, mas Ele já estava vendo você. Eu não conhecia você talvez ainda, alguns já me conheciam, talvez você ainda não me conhecia, mas Deus estava preparando tudo. Quando Abraão estava subindo para sacrificar o seu filho Isaque, irmão, Deus estalou o dedo e apareceu um cordeiro ali. Eu particularmente imagino que enquanto ele estava subindo a montanha do Monte Moriá, do outro lado Deus estava guiando um cordeiro, pode vir por aqui, você vai por aqui, você vai subir lá a montanha, porque lá naquela montanha você vai se encontrar com alguém que eu tenho um plano, eu tenho um propósito. Então nós servimos a um Deus que é um Deus de propósito. Você está aqui por um propósito maior de Deus. Deus não está olhando para mim e falando, não, tem um plano para você, Bruno, individual, porque você é especial. Não, o plano que Deus tem para a minha vida inclui você, inclui outras pessoas. O que Deus tem para a sua vida inclui outras pessoas também. Agora, as feridas, elas tendem a nos isolar, a nos fazer independentes ou solitários. Não seja alguém solitário, seja alguém saudável, e entenda que aquilo que Deus está te dando tem a ver com outras pessoas também. Agora, quando José, ele comenta esses sonhos, eu já ouvi muita gente dizendo assim, olha, o sonho você não pode contar. Meu irmão, contando ou não contando vai vir perseguições. Não fala nada para ninguém. A questão não é falar ou deixar de falar. É lógico que quanto menos você guardar para você mesmo, você vai estar em menos apuros. Mas a grande verdade é que independente, porque se você tem uma palavra de Deus, o próprio Deus vai empurrar você para alguns processos. Pelo menos algumas coisas vão acontecer para forjar o seu caráter. Porque algumas pessoas, elas chegam no topo, mas quando elas chegam no topo, o caráter delas danificado derrubam elas. O caráter danificado delas as destrói, as jogam na lona, derrubam elas, porque o dom dela fez com que ela conquistasse, essa era a vontade de Deus, mas como ela foi pulando processos, e principalmente o processo interior
da pessoa, a formação do caráter, da dependência de Deus, não foi forjado, ela troca princípios, ela quebra valores, e isso vai comprometer lá na frente. E José, ele passou, por pelo menos 7 tentações, ou 7 provações. A primeira provação que José ele teve que passar foi a tentação ou a provação. Quando eu digo tentação, é algo que vem impulsionado pelo diabo. Eu estou usando a palavra provação que vem de Deus, porque eu acredito que muitas vezes o próprio Deus, ele permite alguém ser tentado pelo diabo. Jesus, ele foi impulsionado pelo Espírito, ele foi impulsionado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Obviamente não era para ele cair. Então eu e você não podemos fazer da tentação um impulso para o pecado, ou como uma oportunidade para pecarmos. Na verdade, a tentação é uma oportunidade para você dar uma resposta a Deus, que o seu caráter, ele é um caráter transformado e que você está habilitado a subir e a passar o próprio nível. Porque toda vez que uma pessoa é reprovada, ela permanece no mesmo nível, ela permanece no mesmo ciclo. E desde já, não querendo desencorajar alguns, mas se a pessoa ficar reprovando, chega uma hora que ela desiste. Chega uma hora que ela cansa. E ela vai culpabilizar alguém. Deus não me permitiu, Deus não me dá, Não é Deus que não deu, você que não passou. E tem pessoas que vão morrer sem viver todo o plano de Deus, sem viver todo o projeto de Deus, que não é pelo fato dele ser soberano, que o plano dele individual na sua vida vai se cumprir só por acaso, porque ele é soberano. Não, na soberania de Deus, ele decidiu colocar nas suas mãos o poder da escolha. Então escolha a bênção, para que viva você e toda a sua família. Então, José, ele teve que passar pela rejeição. A Bíblia fala que quando o seu pai colocou uma túnica nele, em Gênesis 37:4, os irmãos de José o odiavam, pois o pai deles o amava mais que todos os outros filhos. Não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Ele começou a sentir a rejeição ainda dentro do seio familiar, no meio dos seus irmãos. Então, ser rejeitado pelos irmãos, muitas vezes pode fazer parte de um propósito de Deus, para que você dê a resposta correta. Qual a resposta correta? A resposta que Jesus ele deu. Jesus ele foi rejeitado pelos seus. João 1:11 diz isso. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Mas Deus deu o poder a todos que o receberam de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, de repente alguém pode lhe rejeitar, mas você não pode rejeitar essa pessoa, você precisa dar a resposta correta. E qual a resposta correta? Jesus foi rejeitado, mas ele não rejeitou, ele não transferiu esse ciclo para o outro. Já viu aquela tese? O ferido, ele fere. Verdade, mas quando o ferido, ele depende da graça de Deus, e ele aprende a lidar com as fortes cargas de rejeição, ele muda qualquer circunstância na vida dele, porque mesmo sendo rejeitado, ele não rejeita. Você pode ter sido rejeitado pelo seu pai, mas você não pode rejeitar o seu filho. Você pode ter sido rejeitado por pessoas, mas Deus vai colocar pessoas na sua frente, não para você rejeitá-las, mas para você dar a resposta correta, que é a resposta de amor, de cuidado, de mostrar o amor de Deus para elas, que é o que nós chamamos de testemunho. Então você pode, através de uma situação difícil que você enfrentou, fazer como diz o outro, do limão uma limonada. A Bíblia fala que Davi foi escolhido rei por Deus, para ser rei por Deus. Ele o encheu do Espírito Santo, mas nem o pai dele acreditou nele. Quando o profeta Samuel vai na sua casa, era um jantar importante, era o profeta da nação, você recebendo a pessoa mais importante da nação na sua casa. Como é que você não chama o seu filho? Como é que você deixa um filho fora da mesa? E aí quando todos os filhos de Jessé passam na frente do profeta, Deus falou com ele: não escolhi nenhum deles. Aliás, tem um que eu rejeitei ainda, o Eliabe. Aí a Bíblia diz que o profeta perguntou para Jessé: tem mais algum filho? Aí ele diz: tem um, mas é o mais novo, e ele está cuidando das ovelhas. Ou seja, como que alguém que cuida de ovelhas pode ser um rei de Israel? Como que alguém que é o filho mais novo, que era uma cultura naquela época, pode assumir um trono? Nem o pai acreditou, nem nas
piores hipóteses humanas, Davi seria rei. Davi era um improvável, até mesmo dentro da sua família. Mas Deus deu uma palavra para o profeta Samuel, e Samuel disse: ninguém vai sentar nessa mesa enquanto Davi não chegar. O que o homem não escolheu, Deus escolheu. E quando ele chega, aquele menino tinha uma boa aparência, mas era um adolescente ainda. Ele chega, Deus fala: é esse o escolhido. Esse é o homem que eu procurei, que eu disse para Saul que eu procuraria um homem melhor do que ele. Esse é o novo rei de Israel. Derrama óleo nele, que eu vou ungir ele com o meu espírito. E mesmo o seu irmão Eliabe, mesmo o seu irmão, vendo Davi sendo ungido, ouvindo o profeta Samuel proferindo essas palavras, quando ele vê o seu irmão, quando estourou uma guerra com o gigante Golias, está lá em 1 Samuel 17, 28, quando o Davi ele vai até a guerra, olha o que Eliabe diz, 1 Samuel 17, 28, quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas? Irmãos, por que ele usa essa expressão poucas ovelhas? Ele estava dizendo o seguinte: ó, você é tão incapacitado, você é um zero à esquerda, que você não tem condições nem de cuidar de muitas ovelhas, você tem condições de cuidar apenas de poucas ovelhas. Mas irmãos, essa era a forma de Eliabe enxergar ele, mas a forma de Deus enxergar Davi, Deus já havia enxergado Davi pastoreando, não ovelhas, animais, mas Davi pastoreando uma nação inteira. Então o sonho de Deus para a sua vida, ele não pode ser nivelado por aquilo que as pessoas falam, ele não pode ser nivelado por aquilo que alguém diz. Você tem que estar convicto daquilo que Deus falou com você, porque vai vir oposições, pessoas que foram rejeitadas e que não vão fazer parte daquilo que Deus vai fazer na sua vida, elas vão ter a intencionalidade de tentar mudar o seu coração, porque olha só o que Eliabe fala: poucas ovelhas no deserto, sei que você é presunçoso. O que é que ele estava dizendo? Isso que você tem no seu coração não é de Deus, é uma presunção, é um pecado. Lembra quando o irmão muito querido, depois tivemos a oportunidade, ele pediu perdão para mim, mas no início aqui, ele veio na porta da igreja, apontou o dedo para mim e disse assim: olha, foi o diabo que encheu o seu coração para organizar essa igreja. O mesmo que fez o altar aqui, ele construiu o altar, orou consagrando o altar aqui, esse altar físico. Dias depois, mudou o coração. Mas é um homem de Deus, ele falou numa situação, como eu também já falei coisas que não deveria de falar. Como você também já deve ter falado coisas. Quem já falou coisas que depois se arrependeu? Vixe, né? Esse vixe aí é toda... Deu até uma aliviada, me senti menos pecador agora. Ai, Jesus. Mas a grande realidade é que, olha só o que ele fala: você veio só para ver a batalha, quer dizer, você é um fuxiqueiro, você veio só para olhar. Não, era um senso de justiça vindo no coração de Davi. Era o Espírito impulsionando ele, porque Deus sabia que quem mataria Golias era Davi. Só que o irmão dele enxergou de uma forma equivocada. Então você não pode caminhar pela visão dos outros, você tem que caminhar pela visão que Deus lhe deu. Porque se você não tiver convicto daquilo que Deus fala com você, qualquer coisa que falarem para você, você vai entender como algo de Deus. Qualquer abraço leva você, qualquer palavra bonita leva você. Agora, quando uma pessoa é tomada pelo Espírito, ela sabe para onde ela está indo. Então, se você realmente entende que você tem um sonho de Deus, você precisa aprender a lidar com a rejeição. E a rejeição, muitas vezes, ela é a confirmação da eleição de Deus, de que Deus nos elegeu. Você precisa estar convicto de que você é um eleito de Deus, amém? Isso tem que ser inegociável no seu coração, porque se você tiver isso como dúvida no seu coração, você vai rejeitar os seus valores e os seus princípios. Muitos, com medo da rejeição, negociam a identidade e a vocação. Eu não vou fazer isso porque Deus, porque as pessoas não vão aceitar. Eu lembro, hoje minha mãe está na presença de Deus, uma mulher de Deus, mas eu lembro no ano de 2018, foi quando Deus
me deu, já tinha me dado uma palavra, mas foi quando Deus disse: você vai transicionar agora, você vai abrir mão do seu trabalho, você vai viver diretamente pela minha obra. Naquele ano de 2008, foi um ano em que eu pedi a conta do meu trabalho, para mim poder entrar de cabeça, mergulhar na obra de Deus. Naquele ano, a minha mãe, com 41 anos, ela engravidou do meu irmão. E eu lembro que eu ajudava a minha mãe a pagar o aluguel da minha casa. Eu tinha a responsabilidade de ajudar ela a pagar o aluguel. Eu pagava a água, pagava a luz, ajudava algumas outras despesas. Morava eu e a minha mãe. E ela engravidou, ela estava afastada do Senhor, acabou engravidando. Lembro que muitos dos meus familiares se aglutinaram ali em casa e começaram a falar: você não pode sair, você não pode deixar, como é que a sua mãe vai viver? Como ela vai ser sustentada? Como ela, agora sozinha, como ela vai pagar o aluguel? E eu fiquei entre a cruz e a espada, né? Mas foi uma decisão, eu tinha que decidir. Ou agradava todo mundo ali, ou eu colocava em xeque o meu chamado, porque o chamado, irmãos, ele custa alto. Ele tem um preço a ser pago. Ninguém cai de paraquedas. Quando você vê alguém vencendo, a pessoa não está vencendo agora, ela já vem vencendo há muitos anos. Ela já vem renunciando há muitos anos. Ela já vem abrindo mão de muitas coisas. Eu lembro que eu disse para minha mãe: eu amo a senhora, amo muito você, não sei o que Deus vai, como Deus vai prover, mas Ele vai prover. Mas eu não posso me levar por aquilo que respeita a senhora, honra a senhora, mas eu respeito a Deus e eu vou seguir o chamado que Deus tem para a minha vida. Não pensa numa luta, numa dificuldade. Tem um familiar que não fala comigo até hoje, mas eu tomei essa decisão. Me arrependo? Não, porque para a glória de Deus, hoje eu consigo até ajudar muito mais do que eu ajudava a minha mãe antes. Mas por quê? Porque quando você dá ouvidos à voz de Deus, Deus vira o jogo. Agora você precisa entender que você não pode negociar a sua vocação e a sua identidade. Quando alguém vier para tentar apresentar algo que vai fazer com que você coloque em xeque a sua vocação e a sua identidade, rejeite e saiba, às vezes nem é o diabo, às vezes é o próprio Deus permitindo o seu caráter ser provado, porque ninguém entrega algo grande para alguém que não confia. Você entregaria o caixa de uma empresa que tem um superfaturamento nas mãos de alguém que não tem habilidade com dinheiro e com alguém que é ladrão? Não. Então ele vai confiar em alguém que é maduro. Então o medo da rejeição não pode fazer você negociar, porque você vai ser rejeitado. Fala para o seu irmão: você vai ser rejeitado. Tem uns que dizem: já aprendi a tirar isso de letra, né? Mas aprender a lidar com rejeição não é colocar debaixo do pano, não, é perdoar. É lidar com isso de forma responsável. A segunda coisa que faz parte do processo de Deus na construção do projeto dele para a nossa vida, e não tem como nós fugirmos, é com a traição. Nós temos que aprender a lidar com isso, a lidar com fortes cargas de traição, em qualquer nível de relacionamento. E muitas vezes Deus nos permite sermos feridos, para quando chegarmos lá no topo, não ferirmos, por sabermos a dor que é, e também quando nós nos posicionarmos na vocação de Deus, para não sermos um instrumento, uma ferramenta de Satanás para dilacerar ou rasgar o coração de alguém, mas para sermos cura. José, quando ele está indo para buscar notícia dos seus irmãos, para trazer para o seu pai, os seus irmãos pegaram ele, agarraram ele, jogaram no poço vazio e depois venderam ele para os ismaelitas, que depois levaram ele lá para o Egito. Venderam ele para o Egito. Quem é que vendeu? Quem é que vendeu José? Seus próprios irmãos. Eu fico imaginando José dentro daquele poço, pensando o seguinte: meus irmãos me jogaram aqui. Não foi um estranho, não foi uma nação opositora, foram os meus irmãos, filhos do mesmo pai, mesmo sangue correndo na veia. Imagine quando ele é tirado ali, está sendo tirado do poço, ele imagina: vocês se arrependeram de ter me jogado aqui? Não, nós estamos vendendo você para os ismaelitas. Eu fico imaginando cada fase de José, ele enfrentando, ele imaginando: puxa vida, eu estou passando por isso por causa dos meus irmãos, porque eu sofri
a dor da traição. E não foi só José que foi traído na Bíblia. A Bíblia fala que Sansão ele foi traído também. Traído por Dalila. Ele dormiu no colo de Dalila. Ele contou o segredo do seu voto de nazireado. Ele não poderia passar máquina sobre... máquina não tinha naquela época, né? Ele não podia cortar o seu cabelo. Ele não podia cortar as suas tranças. Ele não podia beber vinho. Ele não podia tocar em nada morto. E Sansão, ele vai negociando valores. Ele come o mel que foi tirado do corpo daquele esqueleto de um leão. Ele quebrou o voto dele ali. Depois ele vai se envolver com uma mulher que não era a mulher que Deus tinha para ele. Ele não conteve, ele não dominou, não teve autocontrole. E a Bíblia diz que ele foi entregue para os seus inimigos. Ele, traído por Dalila, ele tem os seus olhos vazados, arrancados. Imagine a dor, ele sofre uma dor, e aquela dor que ele sofreu foi ocasionada por uma traição, porque ele caiu no conto de alguém que dizia que o amava. A carência dele gritou mais alto, e quando ele olhou, ele disse: eu encontrei a mulher da minha vida. Não, ele encontrou a mulher que destruiu o propósito de Deus na vida dele. Então ele foi traído. Davi foi traído pelo seu próprio filho, Absalão. E ele teve que lidar. Ele, para não matar o seu próprio filho, ele deixa o trono e ele foge. Davi, meu irmão, se ele puxasse a espada ali, se ele chamasse os seus homens para o combate, ele acabava com a vida do seu filho. Mas ele não queria isso. Mas ele sabia que tudo aquilo que ele estava enfrentando era consequência de um pecado que ele havia deixado lá atrás. Mas ele teve que lidar com a traição. Jesus, em Mateus 26, ele foi traído pelo seu próprio discípulo chamado Judas. Jesus escolheu Judas. Judas foi escolha de Jesus. Jesus orou, ele orou e escolheu Judas. Judas fazia parte de um propósito, Judas fazia parte de uma intenção de Deus. E Judas, mesmo vendo Jesus curando, libertando, expulsando demônios, ajudando os pobres, fazendo a obra, ele viu com os seus olhos, ele ressuscitando mortos, ele viu com os seus olhos, e provavelmente comeu também, dos pães e dos peixes sendo multiplicados, mas ele ficou esperando a melhor oportunidade para entregar quem? Jesus. Tem pessoas que sentam à sua mesa para ouvir as suas histórias, para depois transicionar para outras pessoas, e você pensa que é amigo, você pensa que está te amando, e a pessoa está lhe ferindo. Agora, como que Jesus tratou essa questão da ferida emocional da traição? Perdoando. Ele chamou Judas de amigo. Então, ele fez isso. Quando ele estava lá na cruz também, ali já estava crucificado, próximo da morte, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então ele agiu com perdão. Então, muitas vezes, a traição, ela nos fere e tenta nos jogar no desânimo, mas eu não posso permitir que o desânimo governe o meu coração, porque a traição, a dor da traição, ela é momentânea, mas o sonho que Deus tem para a minha vida, ele é muito maior. E eu posso falar com muita propriedade, eu estou vivendo as promessas que Deus fez a mim há mais de 20 anos. Eu estou vivendo. Para mim, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Melhor fase. Sabe quando tudo vai convergindo? Tudo que Deus falou, tudo que Deus prometeu. Eu olho, eu falo assim: meu Deus, como eu fui menino, eu tinha medo disso, eu tinha medo daquilo, eu tinha medo daquilo outro. Era a minha imaturidade gritando, e hoje a minha vontade é falar para os jovens, para os adolescentes: olha, não tenha medo, mergulhe em Deus, entre um lugar mais profundo em Deus, porque Ele não decepciona. Tudo aquilo que eu passei, todas as dores que eu enfrentei, elas não doem mais, porque pela alegria de você viver e olhar para Deus e falar: Deus, muito obrigado, o Senhor cumpre as suas promessas. Você não precisa meter o pé pelas mãos, não precisa fazer nada errado, você precisa apenas confiar, porque Ele cumpre a sua promessa. Tudo o que Ele falou, Ele vai cumprir, e Ele cumpre. Então, a dor, ela é momentânea, pode durar uma semana, alguns meses, mas ela passa, mas o sonho de Deus não passa. Então mire no alvo, no sonho, naquilo que Deus colocou no seu coração, e não se permita ser vencido pela dor, porque a dor ou a provação tem a finalidade de aumentar a nossa capacidade de resistir.
Eu vi essa frase ontem. A nossa aprovação que vem de Deus, ela tem a finalidade de aumentar a nossa capacidade de resistir. Lembra que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então uma forte carga de provação, ela serve para nos fortalecer. Agora, José também ele passou pela tentação sexual. Preste atenção. José passou pela tentação sexual. Para você viver coisas grandes de Deus, você precisa também aprender a ter autocontrole e a ter domínio. Em Provérbios 16:32, a Bíblia diz assim, 16:32 na NVT, Provérbios 16:32. É melhor ser paciente do que poderoso. Não queira ser poderoso, seja paciente. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Porque se eu conquistar uma cidade pela força do meu braço, porque eu sou poderoso e eu não tenho autocontrole, daqui a pouco aquilo que eu conquistei vai me matar. Aquilo que eu conquistei, aquilo vai me matar. E José, ele teve que lidar com isso. A mulher de Potifar, quando ele está na casa de Potifar, em Gênesis 39:7, depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha e deite-se comigo. Então era uma noite de prazer, mas iria comprometer o propósito de Deus na vida dele. Se ele olhasse e falasse: puxa vida, Deus tem me abençoado em tudo, meu Senhor está longe, eu sou um solteiro, então estou diante de uma mulher que provavelmente era muito bonita, porque se ele não fosse tentado, ele não teria que correr, mas ele olha para ela e ele foge, ele desejou, ele quis, faz parte da biologia do homem. A tentação, ela não é pecado, a tentação ela pode vir, mas a tentação ela não pode ser um impulso para pecarmos. Eu lembro de uma ocasião, já contei isso num seminário, uns 7, 8 anos isso. Eu estava no mercado, eu fui almoçar sozinho. E uma pessoa que há muitos anos eu não via, ela sentou comigo ali, começamos a conversar. Irmãos, ela colocou a mão, não sei se isso vai escandalizar você, mas ela colocou a mão em mim, e ela colocou a mão no meu braço, e olhou com aqueles olhos de peixe morto, né, que você sabe. Irmãos, aquilo subiu uma tentação. Graças a Deus que o velho Bruno era tímido e falava meio que gaguejando. Porque quando eu voltei no velho homem, eu não sabia nem, minha boca secou, mas o meu corpo tremia. Mas hoje eu posso olhar nos olhos de cada um de vocês aqui e dizer: eu não tenho um rastro de adultério no meu ministério, porque eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a lidar, porque eu entendi, a partir daquele dia, Deus estava me preparando para poder sentar com pessoas, atender mulheres, atender homens, atender pessoas ali, e não se mover ou se deixar ser levado pelas histórias, porque Deus estava confiando algo. Agora, se você caiu, se você pecou, isso não significa que você foi descartado. E pelo fato de eu não ter cometido esse tipo de pecado, cometi outros, mas eu não ter cometido esse tipo de pecado, não significa que eu sou melhor do que você. Porque tem uma mensagem do Anderson Silva que ele fala: pecado na nossa santidade, que às vezes nós achamos santo demais, aí nós estamos pecando também. Então, na verdade, eu e você, ainda que você tenha caído, se você caiu, você foi reprovado. Então o que você tem que fazer? Clamar a misericórdia de Deus, abrir o coração, se desvencilhar do pecado, porque Paulo fala em 1 Coríntios 6,18, fugir da imoralidade sexual. Irmãos, pensa num pecado que a Bíblia não ensina você a resistir. A Bíblia ensina você a fugir. Olhou torto, ou com olhar de peixe morto, foge. Foge, você tem que aprender a fugir, meu irmão. Por mais que você ore, por mais que você seja de Deus, você pode estar em jejum, 200 dias de jejum e oração. Você é carne, não confie. Por que a Bíblia fala: maldito o homem que confia em si mesmo? Porque se você se apoiar nisso, você cai, você beija a lona e você é envergonhado depois.
E o processo de restauração é muito dolorido. Você pode ver um exemplo ruim de Davi. Davi caiu, olha a desgraça que virou a família dele. Olha a destruição depois, por causa de um pecado de adultério. Teve abuso sexual de filho com filha, de irmãos. Teve morte, teve tragédia, teve destruição. Lógico que não tinha o sangue de Cristo. Hoje nós temos o sangue de Cristo, podemos abrir o coração e passar por um processo de restauração. Nós podemos ser levantados, mas a consequência não vale a pena. Não vale a pena. Conversa com alguém que já pecou nessa área. É a mesma conversa. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Como eu troquei o homem da minha vida? Como eu troquei a mulher da minha vida? Como eu pude fazer isso? Foi atraído, engodado pela própria cobiça. Então, quando o José, ele bateu os olhos daquela mulher, o que ele fez? Ele fugiu, que deixou a capa dele nas mãos daquela mulher. Então, a questão da imoralidade sexual, fuja. Meu irmão, eu particularmente, eu não acredito muito em amizade de homem com mulher. Muita intimidade. Não vai dar certo. E a Bíblia diz o seguinte: não desperte o amor até que ele o queira. Às vezes a pessoa começa a gostar, acontece muito entre os jovens. Não, estou gostando do fulano, estou gostando da fulana, porque foi Deus que colocou o amor. Não, se você ficar olhando para a covinha dela, para o olho dela, para o cabelo dela, você não vai olhar para outras partes, né? Mas você vai se apaixonar. E aí nasce o sentimento e a pessoa diz: foi Deus que colocou no coração. Não, foi você que desejou. Foi você que ficou observando. E aí a pessoa, ela toma posse de uma herança, de algo que Deus tem para ela fora do tempo, e até algo que Deus tinha fora do tempo se torna uma maldição. Se torna algo que vai destruir até o propósito de Deus na vida da pessoa. Meu irmão, homem e mulher não fica, homem de Deus não fica saindo sozinho. Tem que vigiar. Tem que tomar cuidado, ficar o namorado dentro do mesmo carro sozinho, tem que tomar cuidado, você é carne. Ah, mas eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, sou uma mulher de Deus, mas você é carne, a não ser que você seja capado, a não ser que você tenha problema. É verdade, estou falando sério. A não ser que você tenha problema de ordem sexual, porque se você não tiver desejo, nem case então, que você vai fazer a mulher sofrer, porque você não gosta. Agora, não fica sozinho, você vai cair. Eu lembro de uma história lá em São Paulo. Os jovens começaram assim: não, eu vou para a casa dela, para a casa dele, mas é só para orar, para ler a Bíblia. E no começo é para ler a Bíblia mesmo. Era para orar juntos. E depois passa um tempo, passa 2 tempos, meu irmão. Não suporte, não confie em você mesmo. Fuja do pecado de ordem sexual. Porque quando uma pessoa é presa no pecado de ordem sexual, qual é a consequência? Ela perde o relacionamento com Deus, a mente dela fica maculada, ela faz as coisas escondidas, ela enfraquece na fé, e aí a consequência depois, a Bíblia diz que por causa da prostituição o homem virá mendigar um bocado de pão. Aí o que acontece? Começa a afetar a vida financeira, começa a afetar a visão da pessoa, os sonhos da pessoa, e a vida financeira da pessoa começa a caminhar, a andar para trás. Então fuja do pecado sexual. Tem uma ministração de um dos cursos da Universidade da Família, nós vamos trazer para os adolescentes, em nome de Jesus, que é a integridade sexual, que uma das ministrações chama-se A Glória da Virgindade. Irmãos, quando você aprende o propósito do ímen ali da mulher, que tem um formato de uma aliança, quando há a primeira penetração, que há um derramamento de sangue, ali é uma aliança que é feita. Então, se existe algo que a mulher precisa preservar, é a virgindade. Então, estamos orando para trazer esse curso para os nossos adolescentes. Vamos trazer em nome de Jesus, amém? Voltando aqui, outra coisa que José ele teve que aprender a lidar. Ele teve que aprender a lidar com a injustiça. Deixa eu só voltar um pouquinho na questão de ordem sexual. Não fui perfeito nessa área, não, e também não fui o santarrão. Mas eu tive um noivado de 4 anos. 4 anos, noivado de 4 anos. E por uma direção de Deus eu encerrei esse noivado. 4 anos, antes de conhecer a minha esposa. Estava em São Paulo. Nós tínhamos comprado muitas coisas para
para casa já, e a minha ideia era quando me tornasse um pastor titular, eu já iria casar. E nós rompemos esse relacionamento. Quando eu rompi esse relacionamento, eu tive, o meu líder, o meu pastor chamou ela e disse assim: o Bruno tocou em você? Você caiu com o Bruno? E ela teve que falar para o pastor: olha, ele tem muitos defeitos, mas ele me respeitou esses 4 anos. Agora imagine se eu tivesse caído. Meu irmão, não estaria pregando hoje, porque eu seria expulso do meu ministério naquela época. Se eu tivesse feito, porque eu tinha terminado o relacionamento com ela, o que ela iria fazer? Eu vou arrebentar com a vida dele, vou destruir a vida dele. Hoje é uma moça de Deus, ela hoje inclusive é esposa até de um pastor também. Mas a grande verdade é que não adianta, porque a Bíblia diz que o teu pecado te acha. Preste atenção, o teu pecado te acha. Então não adianta fazer nada, absolutamente nada, porque lá na frente vem a consequência. E se fez, procure alguém, abra o coração, peça ajuda, levante a cabeça e siga em santidade. Amém? Nós estamos aqui para acusar ninguém, mas para salvar todos. A Bíblia fala que José, ele teve que aprender a lidar com a injustiça. Ele foi preso injustamente. Ele foi colocado numa prisão injustamente. Imagine ele naquela prisão, imaginando: puxa vida, eu não fiz nada. Olha o que aconteceu comigo. Olha o que aconteceu na minha vida. Olha o que eu fiz. Olha o que fizeram comigo. Ele não ficou se lamentando, mas ele continuou mantendo a sua firmeza. A Bíblia fala de Jó, que foi um homem íntegro. Eu notei alguns exemplos aqui. A Bíblia fala de um homem Nabote que foi morto injustamente por não vender a sua vinha a Acabe. A Bíblia fala de Jesus, que ele foi condenado sem culpa. E ele, condenado sem culpa, mesmo assim ele orou: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Para você viver o propósito de Deus, você precisa aprender a lidar com injustiça. Porque a injustiça dos homens não anula a justiça de Deus. Sofrer injustiça pode ser uma maneira de Deus de colocar uma dor em nós, para no momento em que suas promessas se cumprirem, não venhamos produzir dor e sim curar os corações feridos. Então Deus permite, o homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes é ferido, é ferida, passa por uma dor, para que lá na frente, eu e você, quando estivermos vivendo os sonhos de Deus, não venhamos produzir dor, mas produzir cura para aqueles que estão feridos e machucados. Porque você vai olhar para alguém e vai dizer: eu já passei por essa dor. Eu já passei por essa dor. E essa dor que eu enfrentei, essa dor que eu passei, eu vou ajudar você a superar. Você vai vencer ela. Mas na posição que eu estou, eu não vou ferir ninguém. A quinta tentação de José. Ele foi tentado na espera. Ele teve que esperar anos até que a promessa se cumprisse. Irmão, o que Deus prometeu para você não vai se cumprir esse ano. O que Deus fala para você, às vezes não vai se cumprir naquela semana. Às vezes eu vejo alguém, por exemplo, o fulano recebeu um chamado para pastor. E aí recebe uma palavra profética, uma profecia. Não, pastor, eu tive uma visão, eu tive um sonho, Deus falou comigo, eu tenho uma palavra de Deus. Aí eu já fico imaginando, você vai ser moído. Você vai passar por vários processos. Aí a pessoa recebe uma palavra: não, Deus vai me fazer um grande empresário. Deus vai me fazer uma pessoa bem-sucedida. E aí a pessoa fica feliz, às vezes ela vai quebrar 1, 2, 3 vezes. Vai ouvir vários nãos, vão dar risada dela. Conversa com um empresário bem-sucedido, pergunta para ele se caiu de mão beijada. Ele inventou um negocinho ali, no outro dia já estava ganhando milhares de dinheiro. Quanta dor, noite sem dormir, preocupação, exaustão, traição, feridas, preocupação. Às vezes o caráter ainda não está ferido, aí começa a ganhar dinheiro, não entendeu que o dinheiro dele não é para ele, o dinheiro dele é para os outros. É para abençoar a família, é para abençoar a obra, é para abençoar pessoas. Ele não entendeu. Porque até que ele entenda, porque, meu irmão, quando a pessoa ela se desprende, ela entende, meu irmão, Deus entrega muito para ela.